boa tarde ou bom dia, dependendo se você já almoçou ou não. Pra mim ainda é bom dia. Como é que você está? Estamos aqui mais uma vez, é a terceira live desta semana. Mas Camila, por que todo dia você põe essa música? Gente, porque essa música é o tema da minha mentoria. Esse refrão, ele é incrível, ó. Ela fala bem assim, traduzindo, né? Que eu não vou falar aqui em inglês. Eu tenho olho de tigre, de uma lutadora dançando no fogo, porque eu sou uma campeã e você vai me ouvir rugir mais alto do que um leão. Porque eu sou uma campeã e você vai me ouvir rugir. Gente, é incrível, é o tema da minha mentoria. Não é à toa que eu escolhi essa música, não é à toa que eu fiz dessa música a trilha sonora da minha mentoria. Tudo que envolve a minha mentoria, eu coloco essa música. Justamente por quê? Porque nós precisamos achar essa essência de campeã, de vencedora, porque você é mais do que vencedora por meio de Cristo, que te ama, que te amou, que se sacrificou para que você tivesse vida e vida com abundância. Então não é à toa que eu escolhi essa música tem essa tradução linda. E nós precisamos amar a nossa vida e querer a nossa vida, querer ser campeã na nossa própria vida, querer ser a atriz principal da nossa própria vida e parar de ser coadjuvante, deixar a gente viver a vida como um barco à deriva, onde o vento levar eu vou. Não é assim. Nós precisamos assumir a nossa vida, assumir a nossa verdadeira identidade. E não, gente, a gente não aprendeu a viver a nossa verdadeira identidade, porque nós temos medos do que os outros vão falar, a gente deixa de agir, a gente deixa de fazer por causa de medo de fracassar, medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo, ansiedade, muitas vezes. As coisas que aconteceram na nossa vida nos deixam depressivos. E se nós soubéssemos de verdade quem nós somos, nada pararia a gente. Jesus Cristo veio nessa terra e ele só fez o que tinha que fazer, só conseguiu realizar todo o propósito da vida dele porque ele sabia quem ele era e nada, nem ninguém parou ele. As pessoas rejeitaram ele, as pessoas cuspiram nele, as pessoas bateram nele, mataram ele, mas ele não parou. Porque ele sabia quem ele era. E a essência da nossa vida precisa ser a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. E para a gente saber quem nós somos, nós precisamos buscar conhecimento, autoconhecimento, saber quais são as suas limitações, o que te causou essas limitações, o que te causou esses medos. Quais são as suas potenciais, o que você tem de potente em você para potencializar ainda mais, quais são os seus valores, seus princípios, quais são os valores que regem a sua vida, o que você quer, aonde você tá, para onde você quer ir, quais são os seus sonhos. É necessário buscar isso para você poder mudar a sua vida, mudar para melhor, porque se você, Camila, mas minha vida é boa, gente, bom é inimigo do excelente, o bom é inimigo do extraordinário, e você não nasceu aqui para viver o bom, você nasceu aqui para viver o melhor dessa terra, e você tá vivendo o melhor dessa terra? Toda a sua vida, ela tá plena, tá em plenitude, a minha não tá. Sendo bem sincera com você, a minha não tá. E eu tô buscando melhorar todos os dias. É por isso que eu tô nessa jornada. E é por isso que eu criei a minha mentoria. A mentoria Liberte-se. Justamente o nome também é tudo intencional, gente. Tudo intencional. Liberte-se. Por quê? Porque eu percebi que eu não estava vivendo a vida que eu nasci pra viver. Eu não estava vivendo um propósito. Eu estava vivendo literalmente num mar, num barco à deriva, e eu estava só sendo conduzida pela vida, pelas circunstâncias, pelo que as pessoas queriam. Eu estava sendo conduzida e os resultados da minha vida estavam sendo péssimos, catastróficos. Por quê? Porque eu não assumia a minha vida. Eu vivia através dos traumas, através dos medos, através das experiências do passado que eu não tinha digerido, que eu não tinha perdoado, que eu não tinha deixado no passado. Eu vivia hoje o passado. E isso estava afetando a minha vida espiritual, a minha vida com a minha filha. Eu estava destruindo a minha filha. Eu sempre bato nessa tecla e sempre falo sobre isso, porque foi um dos maiores ganhos que eu tive na minha vida, foi entender isso e parar de destruir a minha filha. Camila, agora você nunca mais erra como mãe? Não, eu erro todo dia.
Só que agora eu consigo conduzir o meu barco de uma forma em que não vai destruir mais ela e nem a mim mesma, nem a minha casa. Minha casa não vai ser destruída se todos os dias, não é uma única vez, mas todos os dias eu entender e aplicar o autoconhecimento na minha vida, à minha volta, e a partir disso fazer com que a minha filha tenha a identidade dela e não destruir a identidade dela como eu vinha destruindo, porque a minha identidade era destruída. Sabe? É extraordinário, é transformador. E o foco da minha mentoria é justamente esse, a mentalidade, você mudar a sua mentalidade para viver o extraordinário. Mudar a sua mentalidade, reprogramar as suas crenças, reprogramar aquilo que você vem trazendo do passado que está destruindo a sua vida hoje. E não se engane, porque se a sua vida não está do jeito que você queria, existem crenças que estão te limitando a avançar. E essas crenças, elas precisam ser reprogramadas, elas precisam ser ressignificadas, você precisa identificar, olhar para você, entender você, por que que isso está acontecendo, o que que aconteceu. E tudo isso está dentro da minha mentoria, disponível para quem tiver interesse, para quem quiser entrar. Se quiser saber mais, ó, clica no link lá na minha bio, no link lá que vai te direcionar para o meu grupo VIP, que é o meu grupo de informações, e lá dentro essa semana eu vou começar a passar todas as informações de como funciona o conteúdo programático, qual que é a condição para você poder entrar, para você poder fazer parte, e ali você vai ter 12 encontros. Vão ser 12 encontros, um por semana, 3 meses juntinhas, todo mundo junto, num ambiente em que você vai poder identificar aquilo que está te impedindo de avançar, mudar essa história, mudar a tua mentalidade, criar um plano de ação para poder avançar e romper barreiras. Tá bom? Se faz sentido isso para você, depois da live, tá? Porque agora você fica aqui. Depois da live, você entra lá, clica no meu link da bio e entra no grupo para eu poder te conduzir a essas informações. Mas vamos aqui, porque os temas da live dessa semana inteira e da semana que vem tem tudo a ver com aquilo que eu trabalho dentro da mentoria. E o tema de hoje é, deixa eu pegar aqui o meu rascunho, por que você tem tanto medo do julgamento dos outros? Caramba! Medo do julgamento alheio é um dos maiores bloqueios que impedem as pessoas de serem autênticas e viverem de acordo com os seus valores. Cara, é isso o que mais impede as pessoas de serem quem elas são, de viver quem elas nasceram para viver. Por que que você tem tanto medo do julgamento dos outros? Toda a estrutura das minhas lives está vindo. Primeiro eu dou uma passeada aqui no tema bem rapidinho, depois eu vou para os conceitos neurocientíficos, vou para a associação desse tema com o passado, trago o princípio bíblico e no final vou trazer um passo a passo para você poder mudar já imediatamente essa situação e também trazer um pouco do que trato isso dentro, e o contexto tudo, né? De tudo que eu falar aqui é tratado dentro da minha mentoria, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Você já viu, uma pergunta pra você aqui agora, você já viu você já sentiu aquela sensação de paralisia ao pensar no que os outros vão dizer, limitando suas oportunidades e o que os outros vão dizer, e você se limitando a aceitar oportunidades e se privando da felicidade por causa do que os outros vão dizer sobre as suas escolhas, sobre a sua aparência, sobre as suas decisões. Já aconteceu com você? Gente, já aconteceu comigo. E eu sempre tenho que me policiar para que isso não aconteça de novo. Quantas vezes eu deixei de usar o que eu queria? Mas caramba, mas se as pessoas não gostarem? Mas e se me acharem? E se eu colocar essa roupa e acharem que eu sou desse tipo? E o que vão pensar? Gente, mas e se eu... Tá, mas eu tenho que fazer live para poder compartilhar meu conteúdo, mas o que as pessoas vão pensar? E se eu errar? E se as pessoas me criticarem? E se isso? E se aquilo? Caramba! Até quando você vai viver baseada a sua vida no que as pessoas pensam ou não pensam, falam ou não falam de você? Até quando você vai se mover pelo que as pessoas querem, as pessoas pensam, as pessoas falam, ao invés de se mover por aquilo que Jesus já colocou no seu coração para você fazer? Eu falo por mim, porque para eu estar aqui hoje entregando esse conteúdo para você, demorou. Gente, demorou. Eu demorei muito
tempo para assumir essa postura, justamente por medo de não dar conta, medo de errar. Por que eu tenho medo de não dar conta? E se eu não der conta e as pessoas não entenderem aquilo que eu falar, e se entenderem errado, e se não aprovarem aquilo que eu tô fazendo, e se não aparecerem, e se isso... Medo do julgamento, medo de não ser boa o suficiente, foi o tema de ontem. Se você não assistiu, tá gravado lá no meu perfil. Medo do que as pessoas vão falar, paralisia. Até quando você vai viver uma vida focada nos outros? Deus tem coisas lindas para você e para mim. Deus criou você para uma vida extraordinária, não para uma vida medíocre. Mas você só vai acessar essa vida quando você focar aquilo que você precisa fazer no que Deus quer de você e não do que as pessoas esperam de você. Quando você parar de se importar com um julgamento alheio e fazer como Jesus fez, amou todo mundo, porém não aceitou o que não precisava aceitar e simplesmente fez o que precisava ser feito e cumpriu o propósito dele nessa vida, a sua vida começa a mudar, porque quando a gente para de focar naquilo que os outros querem da gente, a gente para de trazer esse peso para a nossa vida. Quando a gente não põe tanto foco nisso, a nossa vida fica leve. E você faz o que precisa ser feito. E aí, consequentemente, você fazendo o que precisa ser feito, os resultados vêm de uma forma diferente. Eu passei quase que a minha vida inteira focando no que os outros esperavam de mim. E isso só me trouxe tristeza, só me trouxe frustração, só me trouxe peso desnecessário, só me trouxe um caminho tortuoso mais ainda do que eu precisava seguir. Um caminho, dificuldades desnecessárias e uma tristeza muito profunda no meu coração. Tá? Qual que é o principal motivo dessa dor? Por que que essa dor geralmente vem? Qual que é o principal motivo dessa dor? Necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação. Desde pequeno nós somos ensinados a buscar aceitação. E isso é normal, gente. É normal do ser humano. Você vê que se você tem filho, você vê que quando o seu filho faz alguma coisa, ele vem te mostrar querendo que você aplauda, querendo que você aceite. Ele precisa da sua aceitação. Todo ser humano, quando nasce, ele busca se sentir amado, pertencente e importante. De quando nasce até quando morre. Num casamento, você quer o quê? Se sentir amado, pertencente e importante pela pessoa que você se casou. Você, como pai, como mãe, você busca se sentir amado, pertencente e importante. Você, como filho, busca se sentir amado, pertencente e importante. Todo o ambiente em que você frequenta, que você tem relação com outras pessoas, você busca se sentir amado, pertencente e importante. Isso é natural do ser humano. O problema surge quando nós crescemos e continuamos dependendo, sai do natural. Quando nós continuamos dependendo da aprovação dos outros para nos sentirmos bem com a gente mesmo. Nós continuamos dependendo da aprovação dos outros para a gente fazer ou não alguma coisa. Quando sai do natural, quando sai daquilo que é normal, e isso gera em você uma dependência, você só faz se alguém falar, você só faz se alguém aprovar, você só fala se alguém validar você, você deixa de viver a sua vida, você deixa de viver quem você é, você anula a sua identidade para viver aquilo que as pessoas querem que você viva. Aí sai do natural e vai pro destrutivo. Você se autodestrói, você se autodeprecia porque você nunca tem valor o suficiente, amor o suficiente para você mesmo, para você se colocar numa posição de importante na sua vida. A forma como você se trata é a forma como você está permitindo que os outros te tratem. Se você não vê valor em você, se você não enxerga que você é importante, que você sim nasceu para ser amada, amado, nasceu para ser respeitada, respeitado, a forma como você fala de você, a forma como você respeita os seus próprios sentimentos, a forma como você se trata é a forma como você permite que os outros se tratem. Então é necessário você se amar, porque não tem como você amar ninguém se você não tem amor por si mesmo. Não tem como você cumprir aquilo que está na Bíblia falando que ame ao teu próximo como a ti mesmo. É o segundo e principal mandamento que engloba todos os outros. Amar ao teu próximo como a ti mesmo.
Cara, você tá amando só o seu próximo e tá te deixando de lado, então tá errado isso. Você não tá falando, você não tá cumprindo a ordem natural das coisas. Pra você amar o seu próximo, você precisa primeiro se amar. A gente só dá aquilo que a gente tem. E olha, o mais extraordinário e o mais aterrorizante de tudo: se você não se ama, se você não se aceita, se você não se vê como uma pessoa importante, você vai atrair pessoas para perto de você que também não vai te valorizar, não vai ver valor em você, não vai ver você como importante, vai tratar você do mesmo jeito que você se trata. Gente, isso é cientificamente comprovado. Você só atrai para perto de você pessoas que vão se conectar com aquilo que você é e vão te tratar do mesmo jeito que você se trata. É necessário buscar autoconhecimento urgente. Urgente. Necessidade. Quando a necessidade de aprovação vira o principal motivo da sua vida, você não avança profissionalmente, você não avança financeiramente, você não avança emocionalmente, você não avança conjugalmente, você não cresce em nenhuma área da sua vida. Até quando? Até quando você vai aguentar isso? Até quando você vai aguentar isso? Olha só, se você sente que nunca pode errar, que precisa atender às expectativas alheias e que qualquer crítica é uma ameaça para você, é provável que tenha aprendido a colocar a opinião dos outros acima da sua própria verdade. Não é da sua própria opinião, da sua própria verdade. Tá? Esse medo pode se manifestar de várias formas. Evitar dar uma opinião para não ser criticado. Ficar insegura ao postar algumas coisas nas redes sociais. Dizer sim para tudo, mesmo quando não quer. Sentir vergonha de tentar algo novo por medo de errar publicamente. Desistir de sonhos porque alguém disse que não era possível. Gente, até quando? Até quando você vai viver nessa miséria? E eu não tô falando de dinheiro, não. Tô falando dessa miséria de vida. De que tudo o que você faz é baseado no que os outros esperam de você. Você vai perder oportunidades. Você vai perder pessoas. Você vai destruir a sua vida e a vida das pessoas que mais te amam em volta. Porque ninguém suporta isso. Eu era assim. Eu não suportava isso e isso fazia com que eu fosse uma pessoa amarga, uma pessoa sem propósito, uma pessoa que não via sentido na vida, uma pessoa que destruía a própria filha, porque dentro de casa nós trazemos à tona tudo aquilo que a gente não pode mostrar na rua. Então toda a frustração que eu vivia na rua, eu trazia para dentro de casa. E o que é isso? Aqui que é isso? Você vai destruir sua própria vida e as pessoas que você mais ama porque você não buscou conhecimento para poder viver o melhor dessa terra, que Deus deixou essa terra pra gente viver o melhor dela. Se você se identificou com essas situações que eu acabei de falar, então vamos entender de onde vem tudo isso. Vamos fazer associações com o passado agora. Medo de desagradar figuras de autoridade. Nossas atitudes de hoje, eu não canso de falar isso, nosso cérebro, ele trabalha com memórias. Então, tudo que a gente vai fazer, todos os nossos medos, tudo que vem impedindo a gente de avançar, tudo tá associado com memórias. Não vem do nada. Você não tem medo do hoje. O medo que você tem hoje é associado a alguma memória do passado, ao qual você sofreu, ao qual te paralisou naquele momento e hoje o teu cérebro coloca como um perigo. Peraí, você vai viver alguma coisa? Peraí, não vai não, você não vai dar conta. Porque lá no passado você não deu. Tudo está associado com memórias. Então, por isso que eu trago sempre uma associação com o passado. Olha só, muitas pessoas cresceram em ambientes onde eram constantemente cobradas, comparadas e criticadas. E isso também estava envolvido com o tema da live de ontem, que era sobre você não se sentir boa o suficiente. Olha só, o ambiente emocional da sua infância faz com que você viva uma vida adulta próspera ou não. O ambiente emocional da tua infância vai fazer com que você viva, vou repetir, uma vida adulta próspera ou não. Olha o poder que a gente tem sobre os nossos filhos. Se a gente não se curar, nós vamos destruir a próxima geração. Tem noção do que é isso? Olha aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Tá. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde eram constantemente cobradas, comparadas, criticadas. Se você ouviu frases como: o que os outros vão pensar de você se você fizer isso? Eu ouvia muito, mas o que os outros vão pensar de você?
Não me faça passar vergonha. Fulano consegue, por que você não consegue? Gente, não é uma única, eu falei isso ontem, vou falar de novo, não é uma única vez que eu falo isso, por exemplo, pra minha filha, que vai traumatizar ela e ela vai ser uma adulta de tal maneira, e não. Isso é repetido, e as pessoas que têm isso cravado dentro do coração dela, os adultos que têm isso como uma forma de educação, para educar os filhos, não falam isso uma única vez, isso é repetido. É martelado constantemente na cabeça da criança. E quando é martelado a repetição, cria em você as suas crenças. E do 0 aos 12 anos é onde você é formado a maior parte das suas crenças que vai influenciar a sua fase adulta. Na adolescência isso vai acabar se confirmando, se continuar sendo repetido a mesma coisa. E na fase adulta você vai viver isso. Então, se você viveu, esse aqui é só um exemplo, tá? Esse tipo de situação onde o tempo todo ficam martelando na sua cabeça de o que os outros vão pensar se você sair assim, o que os outros vão pensar se você continuar acima do peso, o que os outros vão pensar de você se você for magra demais, o que os outros vão pensar de você se você usar essa roupa, o que os outros vão pensar de você se você ficar falando isso na rua. Caramba, não me faz passar vergonha. Por quê? Porque está pensando no que os outros vão pensar. Quantas vezes eu limitei a minha filha na frente dos outros, para os outros não me julgarem como mãe? E eu não estava percebendo que eu estava criando as crenças, esse tipo de crença na cabeça dela, por medo do que os outros iam me julgar como mãe se ela agisse daquela maneira. Eu não estava entendendo que era maior, era melhor, era eu pensar em que eu estava criando na mente da minha filha do que os outros iam pensar. O nosso cérebro, ele pode ter aprendido que agradar os outros é um requisito para ser aceito. E quando nós crescemos assim, tendemos a nos moldar ao que os outros esperam, ao invés de expressarmos quem realmente somos. Como se fosse errado nós sermos quem realmente somos, tá? O que a neurociência fala sobre isso? Como que o cérebro interpreta esse julgamento? O nosso cérebro foi programado para enxergar o julgamento como uma ameaça social. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Antes de eu buscar essa questão do autoconhecimento, eu fazia assim com a minha filha. Então, primeiro, eu sempre fui uma pessoa que me achava muito fraca. Eu era uma pessoa que eu achava que eu era muito fraca, eu agradava todo mundo, eu tava dentro desse contexto que eu tô passando aqui pra vocês. Eu tinha medo da crítica dos outros, tinha medo do julgamento, então eu não discordava de ninguém. Se alguém falasse alguma coisa pra mim agora, eu concordava. Se daqui a pouco eu conversasse com outra pessoa que tinha um pensamento totalmente contrário, eu também concordava, porque medo de conflito, medo de dar minha opinião, aceitava tudo que os outros falavam, mas eu não dava minha opinião, eu simplesmente aceitava, concordava com tudo pra eu não ter que dar minha opinião e correr o risco de ser rejeitado. Essa era eu. Então, quando eu entendi que isso tava me sufocando e tava fazendo mal pra minha vida, eu comecei quando eu tive a minha filha, eu tive muito medo dela ser igual eu. Então, eu assumi uma postura muito severa, porque na minha cabeça eu falei, não, minha filha não vai ser igual eu vou fazer com que ela seja forte, que ela vai ser diferente, que ela não vai ser igual eu fui, então eu assumi uma postura muito severa com ela, em que qualquer sinônimo de fraqueza que ela desse, eu tentava impedir que ela vivesse aqui. Por exemplo, se ela chorasse, pra mim choro era sinônimo de fraqueza. Então, se ela chorasse, eu podava o choro dela. Se ela fizesse alguma coisa que pra mim era sinônimo de fraqueza, eu ia lá e era severa e era crítica demais com ela. Então, na minha cabeça, eu precisava também que ela entendesse que tudo tinha consequência. Então, o que eu fazia? Eu achava que era certo, hoje eu vejo que não. Porque eu busquei conhecimento e entendi isso. Toda vez que ela acertava alguma coisa, fazia alguma coisa certo, eu abraçava, beijava e validava, parabéns, batia a palma, fazia festa. Mas toda vez que ela errava, seja o erro mínimo possível, derramava um copo de leite, sei lá, riscava alguma coisa que não podia riscar, fazia alguma coisa que eu julgasse ser errado. Eu criticava, eu batia no pé e tá vendo? Olha aí, eu falei que não sei o que, e parará, e era crítica. Não, pra mim aquilo era uma correção. E eu estava ensinando ela de que tudo que ela fizesse tinha consequência. Na minha cabeça eu estava certa, porque foi assim que agiram comigo. Só que como ela estava recebendo isso?
Quando eu acerto, eu sou amada. Quando eu erro, eu não sou amada, minha mãe não me ama. Então, se a minha mãe... Gente, ela não pensava assim, tá? Eu tô entregando um contexto inconsciente que uma criança absorve. É inconsciente, tá? Na época, ela não tinha capacidade pra pensar desse jeito. Mas isso é inconsciente e acontece. Se a minha mãe, que é referência de verdade, ela não me ama quando eu erro, então ninguém vai me amar quando eu errar. É assim que funciona na cabeça da criança. E é assim que começa a introduzir dentro da cabeça do ser humano a necessidade de agradar todo mundo, fazer certo o tempo todo, para que você se sinta aceito. Por quê? Porque a gente busca sempre se sentir aceito, se sentir amado, pertencente, importante. E ela olhava pra mim e falava: nossa, toda vez que eu erro, a minha mãe não me ama. Ela começou a ser autocrítica demais, ela não aceitava de jeito nenhum errar. As professoras da escola falaram assim: Camila, ela se cobra demais. E eu não sabia por quê, e eu não sabia que era eu que estava conduzindo isso. Camila, ela se cobra demais, ela não aceita errar. E eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu não entendia que era o meu comportamento que estava conduzindo ela a ser assim. E quando ela entendeu que ela precisava, aí ela começou a agradar. Querer agradar todo mundo, querer fazer certo o tempo todo. Pra quê? Pra evitar críticas. Por quê? Porque toda vez que ela errava aqui dentro de casa, ela era muito criticada. E, gente, eu amo meu filho mais do que a minha própria vida. E eu sempre sentei, eu sempre brinquei, eu sempre falei eu te amo, eu sempre beijei, eu sempre abracei. Mas era em pequenos momentos e de repetição. E o tempo todo repetindo isso, que começaram a já criar as crenças dela de que ela precisa agradar todo mundo pra se sentir amada. Entende o quão profundo é isso? E isso gera-se memórias. Oi, Edésio! Tudo bom? Muito obrigada. Obrigada pela presença aqui também. Muito obrigada. Olha só, voltando aqui. Isso são associações com o passado. O poder que eu tenho sobre a minha filha, e eu entendi que era o meu comportamento, quando eu comecei a buscar autoconhecimento, eu entendi. Eu fui buscar conhecimento, na verdade, pra mudar ela, tá? Pra mudar ela. Meu Deus, eu ficava assim, meu Deus, ela tá sendo igual eu. Ela tá sendo igual eu era no passado, e eu não quero que ela seja assim. Fui buscar conhecimento pra mudar ela, e eu entendi que quem tinha que mudar era eu. Primeiro passo, a sua vida só vai mudar quando você começar a mudar. Não é quando o seu marido ou a sua esposa, não é quando o seu filho, não é quando o seu patrão, não é quando o governo mudar, não é quando a sua situação mudar. É quando você entender que você precisa mudar, que quando você muda o seu comportamento, vai mudar os resultados que você está colhendo. Não tem como, não tem outro caminho. Começa por você. Quando eu mudei, gente, tudo à minha volta começou a mudar. Tudo à minha volta, não foi só o meu relacionamento com a minha filha, tudo. Os relacionamentos complicadíssimos que eu tinha com outras pessoas aqui começaram a mudar, começaram a frutificar, começaram a ficar leve. A minha vida começou a ficar leve. A minha vida começou a ficar leve. Ah, Camila, você está vivendo a plenitude total hoje? Não, não estou. Mas agora eu tenho a luz, eu consigo enxergar um futuro, eu tenho esperança. Gente, a nossa vida é movida por esperança. Se você não tem esperança, se você não tem sonhos, se você não sabe quem você é, se você não sabe para onde que você vai, se você não tem objetivos, não tem metas na sua vida, você está vivendo o quê? Você está vegetando na sua própria vida. Vegetando, eu estava vegetando na minha própria vida. E ensinando a minha filha a vegetar também. Caramba! E isso tudo tem associação com o passado. Eu precisei identificar o que me causava isso. Aí eu entendi, se o meu comportamento estava moldando a minha filha para viver o que ela estava vivendo, então o jeito como me trataram foi o que me moldou. Então foi o jeito que me trataram que eu entendi, que me definiu, que eu permiti que me definisse. Quando criança, a gente não tem noção disso, mas agora eu sou adulta, eu posso mudar isso. A minha vida está nas minhas mãos, não está mais lá nas mãos do meu pai, da minha mãe, das pessoas do meu passado. E outra, entender que isso aconteceu porque eles também receberam isso, não é culpa deles. Se fosse culpa deles, também seria minha culpa. Eu recebi isso, minha mãe e meu pai receberam isso dos pais dele, e assim consecutivamente. Nós somos vítimas de outras vítimas. E isso fez com que eu entendesse até a aprender a perdoar. Gente, isso tem um poder. Isso aqui tem um poder que
é muito forte mesmo. A vida é que nem um carro, a direção é você que vai dar. Justamente falou tudo, Edésio, falou tudo. E olha só, mas há um detalhe importante, a rejeição nem sempre é real. Muitas vezes o medo do julgamento nos faz imaginar críticas que nunca aconteceram ou interpretar pequenos comentários como algo muito maior do que eles realmente são. Gente, nosso cérebro tem uma capacidade de criação que vocês não têm noção. Nós vivemos na nossa mente algo que às vezes nunca vai acontecer e por causa disso nós paralisamos. Por causa disso nós não avançamos. Por causa disso nós não aceitamos propostas que vão fazer a gente mudar de nível na nossa própria vida. Por causa disso nós não damos a cara naquele projeto que Deus já colocou no seu coração que você precisa fazer. Deus confirmou no seu coração, mas por causa dos seus pensamentos, daquilo que você pensa sobre você mesmo, você não dá o passo que você precisa dar para Deus poder agir depois. Deus está esperando você dar o primeiro passo. Você precisa fazer o natural, aquilo que está na tua mão, para que depois Ele faça o sobrenatural. Deus não vai agir naquilo que você não põe o pé para agir primeiro na sua fé. Tá? E falando em fé, olha só o que diz aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, é o princípio bíblico que eu estou trazendo para você aqui hoje. O julgamento humano não define quem você é. Se Deus é por você, quem será contra você? Isso significa que nenhuma opinião humana pode definir o seu valor. Você foi criada com um propósito único e viver em função da aprovação alheia impede você de cumprir o seu chamado. Até quando, eu te pergunto? Até quando? Gente, eu demorei tanto para assumir essa posição que eu estou aqui hoje, de poder, porque foi tão impactante esse conhecimento para minha vida, que, sabe, a sensação que eu tive, falei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. Eu encontrei. Quando eu identifiquei, quando eu fui buscar autoconhecimento e reestruturar a minha identidade, o meu propósito, ele veio de encontro comigo. Eu não precisei buscar ele veio de encontro comigo. Eu falei, as pessoas precisam saber disso. E a partir do momento em que você sabe quem você é, em que seu propósito vem de encontro com você, você consegue olhar para o futuro com esperança. Você consegue trilhar metas. Caramba, se é isso que eu vou fazer, se é isso que é o propósito da minha vida, eu consigo montar metas, eu consigo montar objetivos, eu consigo identificar oportunidades que eu posso aceitar e que eu não posso aceitar. Porque existem oportunidades muito maravilhosas que vão te afastar do teu propósito. Mas se você não sabe qual é o seu propósito, como é que você vai identificar se você está afastando ou se você está se aproximando dele? Deus é inspiração, a ação é nossa. Meu Deus, Edésio, você tá o máximo aqui nessa live. É isso, é isso. Deus é inspiração, a ação é nossa. Deus está esperando você agir, você fazer a sua parte. Gente, Deus é Deus do sobrenatural. Isso significa que o natural quem tem que fazer é a gente. Não é ficar sentado esperando Deus fazer por você, não é isso. Não é isso, você precisa agir, você precisa dar o primeiro passo, você precisa enfiar a cara, você precisa ir com fé, com força e com coragem para poder fazer a sua parte. Faça a sua parte, que deixe que o sobrenatural, Deus vai agir, mas é preciso você agir para que Deus faça a parte dele da forma extraordinária que ele sempre faz. Então, vou trazer aqui também um passo a passo para poder te ajudar a eliminar essa questão do medo do julgamento dos outros. Edésio, se você só se baseasse naquilo que os outros fariam, você tinha construído tudo que você construiu hoje? Gente, eu fui dançar no Rio de Janeiro. Olha só, Edésio, eu tenho as fotos até hoje. Nós fomos dançar no evento do Edésio, lá no Rio de Janeiro, com um grupo de dança. Não sei se você lembra. Em 2011, eu não esqueço. E eu lembro de você até hoje, Edésio. Imagina se você se baseasse a sua vida pelo que os outros falam, pelo que os outros queriam que você fizesse. Você não teria conquistado tudo que você já conquistou, né? Ninguém teria conquistado, ninguém. Olha só, passo a passo. Primeiro passo, reflita. O que de pior pode acontecer se alguém te julgar? Muitas vezes o medo é maior do que a realidade. Pergunte-se, se alguém te criticar, isso realmente vai mudar a tua vida?
Na maioria dos casos, a resposta é não. O que a crítica dos outros vai mudar na sua vida? O que vai acontecer se os outros te julgarem? Conecte-se com a sua real identidade, com a sua identidade real. Isso vai exigir de você autoconhecimento. Deixa eu só conectar aqui para não acabar a bateria. Peraí, ok. Isso vai exigir de você buscar autoconhecimento, que foi o que eu fiz. Opa, tô ajustando o negócio aqui. Foi o que eu fiz para poder mudar a minha vida. Nossa, eu fiquei emocionada. Acho que você não lembra de mim, Adésia, lá do grupo da Prof. Sandra Furtado, de Primavera do Leste. Você lembra quando a gente foi? Eu fui com as meninas. Teve uma época, acho que foi só os meninos. Eu fui com as meninas em 2011. Que lindo saber. Ai, que legal, obrigada, gente. Eu lembro de você até hoje, Dez. É porque é muita gente, né? Você conheceu muita gente. E eu tava lá e eu nunca esqueci de você. Que bom que você tá aqui. Eu fico tão feliz de você estar aqui. Até eu me emocionei. Vamos lá. Primeiro, reflita o que de pior pode acontecer se alguém te julgar. Segundo, reconecte com a sua identidade real. Quem você seria se não se preocupasse com a opinião dos outros? Gente, anota isso aí. Depois você assiste a live, ou pega o caderno agora e anota essas perguntas, porque é necessário a gente se perguntar isso o tempo todo. Quem você seria se você não se preocupasse com a opinião dos outros? O que você faria diferente se isso acontecesse? Volte-se para o que realmente importa para você. Anota, escreve. A gente tem um poder tão grande na escrita. Externar aquilo que você pensa na escrita tem um poder tão grande. Terceiro, treine a autoafirmação. Se por anos você repetiu para si mesmo que precisa ser aceito, agora é hora de você mudar essa narrativa. Todos os dias diga para si mesmo: eu sou suficiente exatamente como eu sou. A opinião dos outros não define quem eu sou. Eu escolho viver de acordo com a minha verdade. Escreve isso no papel e repete em voz alta para você mesmo ouvir, para você ouvir, para os céus ouvir, para o inferno ouvir. Literalmente, gente, tá? Fala em voz alta. Nós chamamos isso de profecia. E isso vai fazer com que o teu cérebro, através da repetição, ele comece a acreditar naquilo que você está falando. Porque você repete tanto que você não presta, que você não consegue, que você não é capaz, que o teu cérebro começou a acreditar nisso. Isso não é verdade. Não é verdade. Se você repete tudo isso de negativo de você e o teu cérebro acredita, o contrário também é verdade. Se você fizer o contrário, também vai acontecer. O teu cérebro também vai acreditar. Tá? Então faz isso, Quarto passo, dê pequenos passos para você se expor ao desconforto, para você mudar a realidade que você está vivendo, que você não gosta, você vai ter que se expor ao desconforto. E o nosso cérebro, eu falei na primeira live, segunda-feira, o nosso cérebro ele é programado para economizar energia, então ele assume padrões. Todo padrão que o seu cérebro aderiu, ele vai repetir. Então, se o padrão aderido pelo teu cérebro na tua vida é de que é normal você se sentir assim, é normal você aceitar o julgamento dos outros, é normal, para você sair desse padrão, você vai criar um desconforto e um gasto de energia que o teu cérebro vai tentar fazer você parar. Então, é necessário você se expor ao desconforto. Comece com pequenas coisas, não precisa começar do grande. Comece em passos pequenos, Fale sua opinião em uma conversa. Comece expondo em conversa em grupos pequenos e com uma pessoa só. Exponha a sua opinião. Poste algo sem medo da reação. No começo vai ser difícil? Vai. Gente, desculpa esse cachorro aqui latindo. Toda mudança no começo é difícil, é trabalhosa. Diga não quando for necessário. Para de aceitar tudo. Para de aceitar tudo. Você não tem horário na tua agenda e você tá falando sim pra todo mundo? Até quando você vai se colocar numa situação péssima pra poder agradar os outros? Não é ruim, você não vai perder pessoas. Muito pelo contrário, você vai filtrar as pessoas que podem ficar perto de você. Porque quem não respeita o teu não merece ficar perto de você. Ame todo mundo, mas selecione as pessoas que vão ficar perto de você. Jesus fez isso.
Jesus amou todo mundo, mas selecionou as pessoas que estavam perto dele. Por quê? Porque as pessoas proporcionam ambiente. Proporcionam o ambiente ao qual você vai estar inserido e ao qual o seu cérebro vai padronizar esse ambiente e vai reproduzir na sua vida. Para com isso. Diga não quando for necessário e cada pequena atitude reforça essa segurança em você. A insegurança que você tem de dar sua opinião é só falta de prática. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Tá certo? Gente, e todo esse conteúdo aqui eu coloco dentro da minha mentoria. Então, se você tiver a mentoria exclusiva para mulheres, mas eu tenho processos individuais também que eu atendo homens também, tá bom? Então, essa mentoria ela é exclusiva para mulheres. Vai iniciar agora dia 25 de fevereiro. Mas eu tenho os processos individuais também, ao qual nós vamos identificar e ressignificar crenças que alimentam medo do julgamento, que eu tô falando basicamente do tema de hoje, tá? Que alimentam medo do julgamento, mas crenças em geral, eu também trabalho ali, eu trabalho com coaching integral sistêmico, não é coisa do meu achismo, porque o achismo da Camila não vai conduzir ninguém a nada, mas eu estudei, eu me formei, eu busquei uma formação, eu corri atrás, eu lutei contra mim mesmo para acreditar que eu era capaz e fui atrás e consegui. E agora eu estou passando, gente, não tem como, é você se alimentar de algo tão bom e não querer que todo mundo se alimente também. Então, eu estou transformando a minha vida e estou aqui trazendo isso para que você também transforme a sua. Então, assim, identificar e ressignificar crenças é o foco da mentoria. Construir uma mentalidade mais forte e confiante. Se libertar da necessidade da aprovação e tomar decisões alinhadas com a sua essência. Gente, a mentoria chama-se Liberte-se. E como eu falei no começo, não é à toa. É justamente para você se libertar. Libertar das amarras do passado, libertar das amarras dos sentimentos que estão prendendo você e limitando você a avançar. Por isso que a gente fala de crenças limitantes, porque aquilo que você acredita está te limitando a ir para o próximo nível, a avançar, a viver uma vida ao qual realmente Deus te criou para ser. Porque na palavra de Deus mesmo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através do quê? Da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não se conforme com uma situação escassa, não se conforme com a mediocridade da sua vida. Deus está falando para você não se conformar, porque Ele é Deus do extraordinário e não da mediocridade. Mediocridade é coisa do diabo, não é de Deus. Então, se você olha para a tua vida e vê que a sua vida não está coerente com aquilo que Deus tem para você, você está em disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Tá bom? E outra coisa, lembre-se, quem vive com medo do que os outros pensam, nunca vive a sua própria vida de verdade. Você merece ser livre para ser quem realmente você é. E só que essa jornada é muito difícil sozinha. É muito difícil você identificar tudo isso. Por quê? Porque tudo que você vive hoje é pelo que você já sabe. É pelo que você já tem na sua mente. Então, para você buscar um outro nível, você vai ter que se conectar com ambientes novos. Você vai ter que se conectar com pessoas novas e ter um conhecimento diferente. Não tem como. E a mentoria, ela traz isso. Você vai se conectar com pessoas, você vai se conectar. A mentoria já é o próprio ambiente, vai ser online. O processo individual também. Então já é o primeiro passo para a mudança da sua vida. Então, se você tiver interesse, já entra no minha bio lá, no meu perfil, na minha bio. Já consome meus conteúdos ali também, que tudo eu tenho trazido voltado a essa metodologia do coaching integral sistêmico. E clica no link da minha bio, entra no meu grupo VIP para você poder ter mais informações sobre a mentoria ou sobre o processo individual também, para nós iniciarmos uma jornada incrível juntos, para você mudar a história da sua vida. Esse é o primeiro passo, tá? A mentoria tem 3 meses, mas o processo ele dura a sua vida inteira. Só que se você começar o caminho, gente, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e libertador. A coisa que eu mais amo é escutar minhas mentoradas falando bem assim: Camila, cada conteúdo, cada coisa que você passa pra gente fazer, cada filme, cada livro, cada palavra sua me liberta de alguma coisa. Me liberta de uma coisa. Gente, isso vale muito mais do que ouro, do que prata. Vale muito mais do que ouro e do que prata. São vidas. Nossa vida tem a ver com vidas. Então, se você tiver interesse, me chama lá no direct, que eu vou amar te atender, falar com você, conversar, trocar uma ideia. Tá aqui, amado, Deus
Deus é bom, somos a prova que Deus oportuniza e nós que devemos aproveitar. E você lembrar de mim é prova, devemos amar sem olhar a quem. Ai, que linda, Dez, eu lembro de você sim. Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui. Hoje passou um pouquinho, eu tenho feito a live de 35 minutos, hoje passou 10 minutinhos do que eu tenho feito ultimamente, mas amanhã tem mais. Deixa eu ver o tema de amanhã. Essa semana tem lives todos os dias e semana que vem também tem lives todos os dias. São as 2 semanas que antecedem o início da minha mentoria, por isso que eu tô entregando tanto conteúdo de valor. Amanhã, ó, o ciclo da autossabotagem é amanhã. Por que você sempre para no meio do caminho? Meu Deus do céu! Todo tema aqui parecia que tava falando da antiga Camila e que eu tenho que me policiar pra não deixar ela vir à tona de novo, porque todo dia nós temos que nos moldar pro caminho que a gente merece, pra vida que a gente merece viver, tá? Porque se a gente para no meio do caminho, a gente não chega em lugar nenhum. Amanhã, por que você sempre para no meio do caminho? Tá bom? Beijo! Fica com Deus. Ai, Edé, você pode se intrometer o tempo todo. Amei, você acrescentou demais. Você acrescentou demais. Eu fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Você não tem noção da honra que eu senti de ter você aqui comigo. Amei, Edésio. Fica com Deus, ó. Eu te amo em Cristo. Eu espero que você esteja bem, porque a gente não conseguir manter contato. Espero que você esteja bem, que seu coração esteja bem, que a sua família esteja bem, que você é luz, você transmite paz. Eu lembro do seu jeitinho, eu lembro de tudo. Então você transmite paz, você é uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa, sabe, abençoada. Então, ó, fique bem, fique em paz e muito obrigada. Apareça aqui quantas vezes você quiser e você pode falar a live inteira se você quiser, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe cada um de vocês. E tenha hoje é que dia mesmo? Quarta? Uma quarta-feira abençoada pra todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.